Boa noite, meninas. Hoje nós vamos dar início à meditação do livro de Isaías. Vamos começar no capítulo 1. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração, apresentar a Deus as nossas intenções e o nosso trabalho. Senhor, nosso Deus e querido Pai, te agradecemos, meu Pai, primeiramente, por estarmos aqui reunidas em Teu nome. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deixou, te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelo início dessa semana na tua presença. Te agradecemos pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos até mesmo pelo dia mau, porque ele serve, meu Pai, para fortalecer a nossa fé e nos tornar mais fortes. Te agradecemos, Espírito Santo, pela nossa família. E nesse momento, meu Pai, estamos aqui reunidas meditando na tua palavra. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha estar conosco e que o Senhor venha revelar para cada uma de nós tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Pedimos, meu Pai, que o Senhor, através do propósito do nosso mural da família, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, os nossos familiares e que tudo que for dito aqui pela fé venha a ser impregnado nos corações deles também. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, cada um dos nossos entes queridos, e que nenhum deles, meu Pai, venha a ser perdido, todos eles venham ser salvos, assim como nós. E que o Senhor, meu Pai, nos dê forças e sabedoria para conduzirmos, meu Pai, a nossa salvação até o final dos nossos dias aqui nessa terra. Desde já, nós repreendemos todo o mal, e que nada, absolutamente nada, venha nos distrair ou tirar de dentro da gente o desejo de te conhecer cada dia mais. Entregamos tudo isso em tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Isso aí, pessoal. Graças a Deus. Deixa eu ver, tem alguém aí com áudio aberto. Quem é que está com áudio aberto? Fechou aí, né? Vamos começar então aí, Isaías, no capítulo 1. A visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse primeiro verso contemporiza o ambiente em que Isaías se encontra. Já falamos, né, na meditação anterior, que Isaías, com certeza, ele tinha algum envolvimento com a família real, provavelmente por causa do pai, que era parente de um desses reis de Israel, que agora eu não me lembro exatamente qual é. Mas seja lá como for, ele esteve por um bom tempo, alguns autores falam em torno de 48 anos, outros até um pouco mais, cerca de 50 anos, profetizando para Judá e para Jerusalém. Foi um profeta que esteve mais restrito ao ambiente, né, de Judá e Jerusalém. Ele, inclusive, era de Jerusalém. E nesse momento a gente vai observar, o texto faz questão de sinalizar, que ele vai trabalhar numa população que está sendo governada por 4 reis. Desses 4 reis, um deles é muito mau. E outros 3 são reis até bacanas, que buscaram fazer aquilo que agradava a Deus, buscaram ter uma comunhão com Deus e buscaram levar Israel a voltar a adorar a Deus, a restaurar sua aliança com Deus. Mas a gente vai ver que todos eles, invariavelmente, eles vão acabar falhando em algum momento. Normalmente eles falham por falta de confiança em Deus, pela incredulidade deles em Deus. E vai chegar o momento em que, diante das suas falhas, eles vão ser reprovados por Deus, mas deixam o legado. E o legado fica para a gente, mais para a gente, inclusive,
do que para aquela geração daquele momento, porque a gente vai perceber que ao longo de todo esse período, os reis, ou melhor dizendo, a população, o povo judeu, ele vai acabar não se convertendo. A gente vai ver isso até o final aí do nosso capítulo. Então, verso 2, a gente vai ter o seguinte: ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. Vou ver aqui numa outra versão, eu acho que fica até melhor. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Nesse momento, pessoal, quando ele fala dos céus e quando ele fala da terra, ele está falando de toda a sua criação. Tanto a criação dos seres celestiais, quanto também a criação de toda a Terra, todo o planeta, e inclusive toda a humanidade. E ele chama todo mundo para fazer parte de um tribunal, onde ele vai estar apresentando a causa dele e vai estar colocando o juízo perante Judá e Jerusalém. Então, no momento que ele fala, céus deem ouvidos, terra dê ouvidos, ele está querendo que todo mundo seja testemunha do que está para acontecer, do juízo que está para acontecer. A gente vai ver no verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quando ele faz essa comparação entre um boi e um jumento e Israel, é uma comparação muito grotesca. A gente há de convir que é uma comparação, de certa forma, desagradável, onde a gente vai observar que ele está considerando animais brutos com Israel, um povo, um ser humano, né, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esses animais, ele fala assim, o boi conhece o seu possuidor, ele sabe quem é o seu dono, ele sabe quem cuida dele, ele sabe quem o protege, ele sabe quem o alimenta, ele sabe quem o usa. A mesma coisa o jumento. Ele sabe onde é a casa dele, ele sabe onde é a morada dele. Mas Israel, meu povo, não tem conhecimento e não entende. O que ele faz, a comparação que ele faz, coloca Israel abaixo do nível do boi e do jumento. Seriam animais bem brutos, bem grotescos, bem estúpidos, vamos dizer assim. Né? Se você for ver, como é que dentro da agricultura, como é que o boi é manejado? Né? É com jugo, é com vara. Jumento, a mesma coisa. Né? São animais estúpidos, brutos. Mas ainda assim, ele fala, pô, esses animais aí são mais sábios do que Israel, que não consegue perceber que eu os criei, eu os formei, eu estou cuidando deles, estou dando o melhor para eles, as melhores oportunidades, estou tendo misericórdia para caramba com eles, mas eles não compreendem. É um povo extremamente sem conhecimento. Ai, nação pecadora. E esse ai, a gente já sabe que é um gemido de dor. A gente, inclusive, chegou a comentar, né? Esse ai aqui de Deus, não é ele que está gemendo, claramente. É um ai como se ele estivesse sendo irônico com a nação de Israel. Diante do pleito que ele está colocando aqui, ele está sendo irônico. E ele fala, ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram o Senhor,
blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Algumas coisinhas aqui que a gente vai observar. Como ele chamou todo mundo para um tribunal, ele está fazendo aqui a acusação, ele está justificando por que essa nação ela vai ter que ser julgada e condenada. E enquanto ele está fazendo isso, ele está dizendo, né? Povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, pessoas ruins, filhos corruptores, né? Pessoas que são corruptas, deixaram o Senhor. E a gente vai ver aqui Isaías chamando o Senhor de Santo de Israel. Poucas vezes, pessoal, a gente vai ver isso no Antigo Testamento fora do livro de Isaías. E Isaías vai fazer menção desse Santo de Israel, talvez, porque ele tenha tido aquela experiência no chamamento dele. A gente já viu que Isaías não é um livro que segue uma ordem cronológica. No chamamento dele, lá no capítulo 6, onde ele vê os anjos cantando, Santo, Santo, Santo. E ele dá um destino a esse santo, é o Santo de Israel. Quando ele fala de santo, ele coloca Deus numa condição que realmente é a condição de Deus. Mas até aqui, ninguém se referia a Deus como Santo de Israel. E ele agora coloca esse termo, essa forma de se referir a Deus, Santo de Israel, aquele que é totalmente puro e que pertence a Israel. Olha só que interessante, é o Deus de Israel, é o Deus que pertence a Israel, ainda que Israel é que sim seja possessão de Deus. Isaías vem e começa a fazer esse tipo de referência, e ele vai falar: voltaram para trás, deixaram o Senhor. Quando ele fala que voltaram para trás, deixaram ao Senhor, dá a entender que houve um tempo em que eles estavam com o Senhor. E o que Deus está julgando é justamente isso. Poxa, teve um tempo que eles estavam andando em retidão e me agradavam, mas agora eles caíram e retrocederam. Por isso, eles estão sendo julgados. E os céus e a terra são testemunhas desse juízo. Por que seríeis ainda castigados? Se mais vos rebelaríeis, por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. E quando ele chega e faz isso, por que adianta vocês serem mais castigados? Porque quanto mais castigados vocês são, mais vocês se rebelam. E parece que vocês não compreendem isso. E até Deus mesmo estava assim ficando meio chateado de dar tanta punição e não ver um resultado, de não ver de fato a conversão, a santificação desse povo, o arrependimento. Não havia isso. Então o próprio Deus ele está deixando claro aqui, dentro desse tribunal, que ele já está perdendo realmente a paciência. Não está valendo a pena o castigo, porque o castigo é legal. O castigo ele tem a intenção de trazer a pessoa para a realidade, onde ela vai cair em si, vai perceber, pô, estou fazendo uma besteira. Vai cair em si, vai sofrer pelos erros que cometeu, mas vai se arrepender e nunca mais vai voltar a essas práticas. Eu gosto de fazer a comparação com aquela criancinha que está descobrindo o mundo, pega o dedinho, enfia na tomada e toma um choquezinho. Depois que ela toma um choquezinho, que é um sofrimento e um susto, ela nunca mais enfia o dedinho lá dentro, a não ser que ela não aprenda e seja uma pessoa rebelde. E aí a gente já vai vendo, né, o crescimento e desenvolvimento da personalidade daquela criança, daquele indivíduo, ao longo do tempo. Então, o ideal é que você
sofra, e depois que você sofre as consequências dos seus atos, você, peraí, eu não quero mais sofrer isso, me desagradou, doeu, machucou, chorei, fiquei com sequelas, né? Estou traumatizada, não quero mais viver isso. Aí a gente se arrepende e muda. Mas a gente vai perceber que ao longo de Reis, primeira e segunda Reis, Israel teve inúmeras oportunidades, Judá teve inúmeras oportunidades, e o que a gente está vendo aqui é Deus chegando a essa conclusão de que não adianta estar dando oportunidade, porque eles sofrem, 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 sofrem. Tem um momento da misericórdia, respiram, se alegram, dão glória a Deus e novamente pecam, 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 sofrem as consequências e fica nesse jogo, nesse chove e não molha, que não muda a vida deles. Deus está falando, bom, então agora eu vou dar uma chacoalhada de verdade para de uma vez por todas ver se vocês se consertam. E a gente sabe que eles vão se consertar. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. E aqui vale a pena a gente fazer algumas considerações, porque quando você pensa na cabeça, você imagina uma autoridade, né? O cabeça, a autoridade. Mas como a gente vai ver aqui ao longo do texto, ele se referindo a um corpo, aí você imagina, bom, então é a cabeça de um indivíduo, o coração, referindo-se à alma, e o reflexo no corpo, as feridas. E podemos entender também como sendo, de fato, falando de seus líderes, dos seus sacerdotes, e falando lá do seu povo. Ambas situações eu achei bem interessantes, e eu vou cogitar as duas aqui para vocês. Então, vamos pensar que toda cabeça está enferma, está falando a respeito dos seus governantes e dos seus sacerdotes. A gente já sabe que os seus governantes, até aqueles que são legais, que são bons líderes para Judá, eles acabam, no final, escorregando e fazendo aquilo que não agrada a Deus. Normalmente, caindo para a incredulidade e fazendo alianças políticas com nações com as quais Deus não quer que eles façam alianças. Normalmente, essa vai ser a queda deles. Quando não, além de fazer alianças, eles acabam caindo na idolatria. Mas, enfim, quando ele fala do cabeça, então, a gente vai imaginar os governantes, mas não tão somente eles. Porque quem auxilia dentro de Israel a governar esse povo, a cuidar desse povo, sem sombra de dúvida, são os sacerdotes. Os sacerdotes têm extrema influência dentro de Judá, dentro de Jerusalém, esse remanescente aqui. E a gente já sabe que tanto um como o outro estão corrompidos e estão vivendo para seus próprios objetivos, para seus próprios prazeres, para suas próprias ambições. E o povo está largado ao léu. Então, se a gente imaginar que essa cabeça aqui se refere aos governantes e sacerdotes, está valendo. São pessoas que estão fechadas, cabeças, fechadas para receberem a instrução de Deus. E fechadas de um jeito que eles não conseguem transmitir isso para o seu povo. E aí a gente vai ver que todo coração fraco. E aí a gente vai pensar, como ele já falou aqui, cabeça e todo coração, a gente pode sugerir ou pensar que todo coração sejam muitas pessoas e esse todo coração seja lá o povo. E o povo está fraco. E a gente sabe que sim, esse povo está frágil, fraco, sendo abusado, explorado. Lembra que toda hora eles fazem alianças com outras nações, tem que ficar pagando tributo, são impostos pesadíssimos, eles vão tirar isso da onde? É do povo. E o povo vai ficar lá sempre insatisfeito, sendo explorado, tendo que pagar para nações estranhas aquilo que deveria ser para eles usufruírem. Então a gente vai ver que toda a conjuntura sociopolítica de Judá está deteriorada, tanto nos seus governantes quanto o povo. E quando a gente fala de idolatria, aí é que lasca mais ainda.
Enquanto alguns desses governantes gostariam de estar buscando a Deus, a gente vai ver que o povo não responde da mesma forma e continua na prática da idolatria. Por mais que eles vão lá, limpem o ambiente de todos os ídolos, postes ídolos, de todas as imagens, quando menos se espera, está lá esse povo idolatrando novamente falsos deuses. Achei interessante que fizeram uma escavação nessa região aí da Judéia. E eles chegaram a explorar algumas casas soterradas. Vocês já sabem aí que Jerusalém e Judá foram destruídos inúmeras vezes, então foi soterramento em cima de soterramento. Então, agora, quando eles fazem as escavações arqueológicas, eles acabam descobrindo o que estava dentro daqueles ambientes, dentro daquelas casas, naqueles pátios, naquelas cidades. E o que eles descobrem dentro das casas são um monte de estatuetazinhas, de ídolozinhos, de Aserá, de Moloque, um monte de ídolozinhos. Cada vez que eles fazem novas escavações, eles encontram dentro daquelas residências pequenos ídolos. Então, o trabalho de limpeza espiritual que os reis faziam no território necessariamente não chegava dentro do lar do povo. Então, a gente vai perceber que a língua que os sacerdotes e os governantes falam é completamente diferente da língua que o povo está falando. E a gente vai perceber que esse povo permanece corrompido. Chegando ao momento aqui que Deus está cansado, inclusive, de continuar dando chances para eles. E aí a gente vai ver o seguinte: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E aqui a gente vai pensar de uma forma que eu achei bem legal, espiritualizando. Bom, foi a primeira forma que eu vi, pessoal. Primeira forma que eu vi o texto foi espiritualizando. O que eu fiquei pensando aqui? O corpo da gente reflete o que a nossa alma está sentindo, o jeito que a nossa alma está. Estamos falando de um texto que está falando sobre a condição espiritual de uma nação. Aquilo que estava dentro deles, como uma nação e como um indivíduo, aquele judeuzinho lá, seja da nobreza, seja da plebe. E está dentro da alma desse indivíduo. É algo tão podre, tão mesquinho, tão ruim, tão trevoso, que está refletindo no corpo deles. De fato, eu não acredito, não vi isso no texto, que essas pessoas andassem doentes, chagásicas, no meio deles. Não, não acho. Eu acho que esse texto aqui espiritualiza. Falando de uma nação que está doente. Falando de uma nação que está doente. E eu estou indo para o indivíduo. O que está acontecendo com esse indivíduo? E ele permanece doente desse jeito. Escolha uma. O que está acontecendo com esse indivíduo? Que ele está ruim desse jeito, que ele está podre desse jeito. E aí, pessoal, eu comecei a pensar na condição espiritual do indivíduo, do judeu daquela época. Bom, politicamente, a gente já sabe que eles não tinham grandes tratos. Tudo bem que eles estão, nesse momento aqui, numa época até legal, onde pelo menos 3 desses reis estão preocupados realmente em ter aliança com Deus. Beleza. E aí, a gente vai ver... perdi aqui a linha de pensamento. Mas, enfim, a gente vai ver que esses indivíduos, sim, eles estão sendo explorados socialmente, eles têm que ficar pagando altos tributos, eles não estão tendo grandes direitos, e a gente ainda vai mais longe. Vez por outra, eles estão sendo atacados por nações estranhas. Lembra que Judá, quando em quando, estava em guerra com alguém, até mesmo com Israel.
com a Síria, né? Quando em quando estava tendo uma confusãozinha com alguém, essas nações estranhas invadiam aquelas terras, invadiam Judá, matavam, faziam, aconteciam, destruíam. Depois de um tempo, Deus intervia, dava vitória a eles, aquele povo era destruído ou simplesmente fugiam e voltavam para suas casas, e novamente Judá tinha a paz restabelecida. Mas sempre, sempre essas coisas estavam acontecendo. Então, era um povo que estava sendo muito fragilizado. Eu imagino que era um povo, além de idólatra, que tinha dentro de si coisas podres. Isso aqui, feridas, inchaços, coisas podres, que estavam dentro do seu coração. Eu vou extravasar a minha linha de pensamento. E eu vou pensar que essas pessoas eram magoadas, tristes, talvez depressivas, desesperançadas. Porque quando você, de fato, não tem uma aliança com Deus e não tem o preenchimento do Espírito Santo, vamos convir que a gente tem uma vida muito vazia e uma vida meio sem sentido. Então vamos imaginar que esse povo está vivendo isso. Uma dubiedade de pensamento, né? Não sei se adora a Deus, não sei se adora outros deuses. Vou oferecer meus sacrifícios a Deus, vou oferecer meus sacrifícios a outros deuses. Vamos ver quem vai me responder, quem vai me ser propício. Eu tenho que ter uma colheita, eu preciso que o exército inimigo não entre mais nas minhas terras, não invadam as minhas terras. Eu preciso ter paz, eu preciso que minha família esteja unida. E nisso aí, eu vou imaginar que esse povo sofria os mesmos males que nós, na nossa humanidade do tempo atual, vivemos. As angústias, as ansiedades, todas essas aflições da alma. E de um jeito tal que está dito aqui, ó, chagas podres não espremidas. Não teve ninguém para cuidar daquilo. Quando a gente fala da chaga ser espremida, é para colocar para fora aquilo que está dentro e que não presta mais para o organismo. A gente vai pensar logo no furúnculo. De cara, a gente pensa no furúnculo. Está lá o carregão, né? A secreção, o pus, o abscesso. E enquanto aquilo não é colocado para fora, aquela ferida fica machucando, fica latejando, dói, incomoda, limita às vezes. Você não pode fazer um movimento, a depender de onde aquela ferida está. Você não pode sentar, você não pode mexer o braço, não pode andar. Algo que limita. Nem ligadas, nem atadas. Em outras palavras, não tem uma proteção, não tem um curativo. Ninguém está cuidando dessa alma. E nem amolecidas com óleo. Quem lembra aí, quando era criança, a mãinha fazia lá, né? Enxunda de galinha, derretia e colocava lá para amolecer a ferida e sair o carnegão. Deve ter velho aqui que até hoje faz isso. Então, usar o óleo como uma forma de acelerar a recuperação da ferida, curar as feridas. E quando a gente fala em óleo, a gente pensa logo, Espírito Santo. Não havia quem tivesse cuidando dessa alma, porque eles estavam tão desconectados de Deus, tão distantes de Deus, que eu imagino que realmente eles estivessem apodrecidos por dentro. Essas chagas se referem mais à condição da alma delas do que necessariamente à sua condição física. E aí a gente vai perceber que essas pessoas estão necessitadas, sedentas de um cuidado e de um zelo que não existe para elas nesse momento. Por quê? Porque a gente vai saber, a gente já sabe, que esses sacerdotes, hoje em dia, naquele momento, né, não estão preocupados realmente com a qualidade espiritual do seu povo. E a prova disso é que eles continuam sendo idólatras e eles não conseguem sair desse ciclo vicioso. Aí a gente vai ter aqui o seguinte: a vossa terra está assolada, as vossas cidades
estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. E esta, como devastada, numa subversão de estranhos. Significa isso aqui. Quando a terra está assolada, e isso aqui a gente não vai espiritualizar, a gente vai entender como realmente o estado geográfico de Judá. A terra está assolada, a cidade está destruída. Em muitos momentos a gente vai ver que vai acontecer essas guerras, essas batalhas. E as cidades vão ser abrasadas pelo fogo, sim, porque elas vão ser queimadas. A gente sabe até que Jerusalém, no final das contas, vai ser queimada totalmente, vai ser tomada pelo fogo, até o templo vai ser queimado também. A vossa terra, os estranhos a devoram, significa isso. Vêm as nações estranhas, e por mais que eu esteja plantando, quem colhe são os estranhos, e aproveitam do fruto da minha plantação, do meu plantio. Então, eles vêm, usufruem da terra, de modo que a terra vai ficar devastada, porque tudo vai ser retirado deles, tudo de valor, tudo que tenha alguma serventia, o alimento, o gado, tudo isso vai ser levado de Jerusalém, tudo isso vai ser arrancado de Judá. A gente já sabe disso aí. E nessa condição, inclusive, pessoal, esse tempo, né, esse tempo não, que eu quero dizer, essa situação que a gente está vendo não condiz, de fato, com, por exemplo, o reinado de Uzias, o reinado de Jotão e o reinado de Ezequias. Esse momento, esse capítulo aponta para algum momento ali entre o final do reinado de Jotão e de Acás, porque Acás que foi um rei mau, e ele teve brigas, inclusive Israel se juntou com a Síria, invadiu a terra de Judá, eles tiveram essas guerras, esse é o momento que provavelmente Isaías está relatando, tá? Porque enquanto a gente tem o momento lá de Uzias, Uzias teve prosperidade, trouxe prosperidade para sua nação, na verdade. Né? Ele reconquistou, inclusive, territórios que estavam lá na Filístia, que estava lá em Moabe, que estava em Edom, que estava nas mãos das outras nações. Ele vai lá e recupera aquilo, né? Que foram terras, inclusive, que o próprio Davi tinha conquistado para Israel. Ele vai lá e recupera. A gente vai ver que no reinado de Jotão há também uma certa prosperidade, no final das contas, né? No final do reinado dele, que a coisa vai decair, mas com Acais aí a gente vai ver que tem problemas, porque que Acais se desvia completamente, ele vai fazer o que é mal perante o Senhor, né? Então ele vai fazer o que desagrada, vai cair na idolatria de novo, vai levar o povo novamente a acreditar em falsos deuses, e aí a gente vai ter as consequências, né? Deus tira a mão, e aí o diabo tenta invadir e destruir Judá. Então, esse momento aqui, provavelmente, é o reinado de Acás. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Não sei se alguém já viu aí uma choupana. Deixa eu trazer aqui para vocês a ideia do que é uma choupana. Seria isso aí, tá? Uma casa feita de forma muito simples, com palha, né, com madeira, com barro, e o objetivo dessa casa era para ser realmente usada por um breve período. Qual era esse período? O período da colheita, né? Então, os coletadores, eles ficavam nessa região, protegendo a colheita, porque a colheita não é de uma vez só, né? Todo dia está amadurecendo o fruto, então eles iam lá e todo dia eles estavam colhendo. Então, enquanto era o momento da colheita, eles habitavam aí para se proteger do sol, para se proteger do frio da noite, para se proteger de uma possível chuva, se bem que nessa época da colheita não tinha chuva assim, né? Mas era isso aí.
Passado o tempo da colheita, o que acontecia com essa choupana? Ela era abandonada, perdia completamente a sua função. Não tem mais necessidade dela. Ficava aí desolada. Dá para perceber que é uma construção frágil? Se não tiver ali ninguém cuidando, isso aí vai desmoronar. Primeiro ventinho mais forte, a própria chuva vai acabar destruindo, né? Deteriorando a palha. Enfim, quando Deus faz a comparação de Sião, e Sião a gente vai entender também que é Jerusalém. Quando Deus faz a comparação da filha de Sião como uma cabana na vinha, que é isso aí, eu acho a choupana no pepinal, são lugares, né, da colheita do pepino, a colheita da vinha, né? Ou como uma cidade sitiada. Então, vai ficar um ambiente, um lugar, né, uma casa deserta e isolada. E aí a gente pode também espiritualizar a coisa, porque essa casa tinha um objetivo. O povo judeu tinha um objetivo, como nós hoje temos um objetivo. Não deixamos de ser morada do Senhor. E naquela época era para eles também serem morada do Senhor. Onde é que estava o templo de Deus? Onde é que estava a casa do Senhor? Lá no meio de Sião. Onde era para Deus estar habitando? Lá no meio de Sião, no meio do povo. E aí aquele povo despreza a Deus. Bom, se eles desprezam a Deus e preferem viver a própria sorte, eles não vão ser mais morada do Senhor. Tem como você sobreviver muito tempo de uma forma digna, com paz, com alegria, com satisfação, com sentido de vida, sem você ter o Espírito Santo? Não tem. Cedo ou tarde isso aí vai dar um problema, vai dar um nó na cabeça do indivíduo, né? Hoje a gente vê as coisas que provavelmente naquele tempo também existiam. Pessoas desesperançadas, deprimidas e suicidas. Mesma coisa. Por quê? Porque são casas vazias. E Deus está fazendo aqui justamente essa comparação, usando a boca de Isaías. Está fazendo essa comparação. Olha, Jerusalém está vazia. Eu não estou habitando lá. Eu não estou mais no meio de vocês. Não estou mais com vocês. De modo que vocês vão ficar frágeis, vão ser presa fácil, e o potencial de vocês serem mortos e destruídos é muito grande. Muito grande. No verso 9, a gente vai ter o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Pessoal, a comparação que ele está fazendo aqui é de que Judá, Jerusalém, a menina dos olhos de Deus, é pior do que Sodoma e Gomorra, que foram cidades exemplo do que é degradação humana, do que é corrupção moral. E isso é bem severo. Eu peguei até uma referência aqui, que eu quero que a gente abra. Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Vou pegar aqui. Romanos, capítulo 9, do verso 28. Todo mundo já? Vamos lá. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre toda a terra, cabalmente e em breve, fatalmente e logo, logo. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la,
Todavia, a que decorre da fé, a justificação que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que quer dizer aqui esse texto? Que a expectativa de Deus era que, de fato, os gentios se perdessem, mas os gentios acabam sendo justificados pela fé. Mas o que acontece com Israel? Israel que deveria estar buscando a Deus, porque tinha todos os recursos. Quais os recursos? A lei. Naquele momento, a lei. A lei que causava separação dos demais povos e trazia santidade para aquele povo. Aquele era o momento da lei. Mas o que acontece é que eles se corrompem. Sodoma e Gomorra não tinha lei. Sodoma e Gomorra viviam sob a própria lei, não a lei de Deus. E eles chegaram a se corromper, porque a gente sabe que o que vem do homem, infelizmente, é ruim, é podre, é degenerado. Mas o que vinha até Israel era a excelência, a lei de Deus, que guardava e purificava aquele povo, caso eles se mantivessem na obediência. E aí a gente volta aí para Isaías. E aí o que a gente vai ver é justamente aqui, o que a gente vai ver é justamente Deus dizendo, olha, esse povo se tornou tão podre como Sodoma e Gomorra. E diga-se de passagem, Sodoma e Gomorra mereceram ser destruídas. E não é que Judá não mereça ser destruída, elas merecem, Judá merece ser destruída. Mas eu vou guardar um remanescente para mim. Aquele dízimo lá que a gente estava conversando aí com Dona Cida ontem, melhor dizendo. Aquele dízimo que eu reservei para mim, o dízimo das nações, aquele povo seleto que eu vou guardar para mim. Pois bem, eu vou acreditar, eu vou confiar que depois do juízo, alguns de vocês vão se arrepender e vão voltar a me adorar, vão voltar a me buscar e vão estar submetidos a mim. Eu creio nisso. Vamos lembrar que ele está no tribunal e ele está jogando, ele está colocando as razões dele, certo? Então, ele está fazendo uma linha de pensamento, uma linha lógica do porquê que Israel, ou melhor, Judá vai ser condenado, mas que, ao mesmo tempo, ele vai ser bom demais e ele vai preservar a sua misericórdia para com esse povo por mais algum tempo. E aí a gente vai ver. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Bom, quando ele fala isso aqui, pessoal, de fato e de verdade, ele não está se dirigindo a Sodoma e Gomorra. Ele está se dirigindo a Judá e Jerusalém. Porque Judá e Jerusalém já chegaram ao nível mais baixo que Sodoma e Gomorra. Tem um lugar que dá para a gente ver isso. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, logo aí depois de Jeremias. 16. Para sermos objetivas, vamos direto para o 48. Ezequiel 16, 48. Ok? Pronto, vamos lá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Então, o que o autor está querendo dizer aqui, o próprio Deus está revelando, é que Jerusalém, Judá, chegou a um nível mais baixo
do que Sodoma. Dá para perceber isso? Eu não vou me estender aqui no texto, mas o texto explica até isso mais além. Mas só ficar nisso aqui, ó. Não fez Sodoma como você fez. Sodoma não fez o que você fez. Fala aí, Paloma. É, essa parte aí também que ele fala, na versão aqui da Bíblia, que eu estou pela ACF, fala assim, que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. E aí, no 10, ele fala que é para dar ouvidos e tal. E também, assim, fica para mim, quando eu li essa passagem, eu estava meditando, me deu a ideia também de que esses remanescentes fossem também os próprios profetas e as próprias pessoas que entendiam, né, que seguiam conforme a palavra do Senhor. Que justamente por conta dessas pessoas, eles, pelo menos como está escrito aqui, não se tornariam tão quanto Sodoma e tão semelhantes a Gomorra. Então, quando eu li aqui, eu tive um pouco dessa ideia, porque ele fala que se não tivesse deixado esse remanescente, já como Sodoma seríamos, ou seja, iria chegar a ser se não tivesse alguém para ainda assim tentar passar para eles a palavra de Deus. E isso lembra, né, como Dona Cida fala, né, trazendo para os nossos dias aqui, para os dias de hoje, é o que nós somos também, né? Porque me lembrou de uma palavra, né? Acho que é Mateus que fala, né? Que os dias seriam abreviados, né? Que se não fosse por causa dos eleitos, né? E eu acho que tem um pouco a ver com essa palavra, porque justamente nós, os eleitos, nós ainda trazemos um pouco a oportunidade para essas pessoas que estão quase chegando ao ponto de se tornarem Sodoma e Gomorra. E eu acho que também esse quase chegar ao ponto de se tornarem Sodoma e Gomorra é de realmente Deus chegar ao ponto de perder a paciência. O que também vai remeter ao que aconteceu na época lá de Abraão, que quando ele foi salvar o sobrinho, né, o Ló, ele faz aquela pergunta, né, se por um acaso não tivesse apenas o fiel, e também remete a isso, porque tem um remanescente. Então é como se o juízo dele não tivesse sido feito nesse momento, porque teria um remanescente. E o que eu acho ainda mais bacana é que eu consigo compreender nesse versículo o porquê também Isaías é um livro que é uma mini Bíblia, e porque ele é atemporal e porque ele não é cronológico. Porque se a gente também colocar aqui como esse remanescente sendo o próprio Senhor Jesus, a gente também entende que a gente não vai se tornar como Sodoma e também com Gomorra por conta do sacrifício que ele vai vir e vai fazer e vai dar acesso, fazer com que nós tenhamos também acesso à salvação. Então, eu achei esse um versículo muito muito profundo, que se você, sei lá, ler, reler, você vai em muitos, enfim, eu acho que eu tentei, né, falar o que eu queria. É isso. Alguém concorda com Paloma? Alguém quer acrescentar isso aí? Pode falar, Cristiane. Sim, porque logo depois, quando tipo a Babilônia ela vem, que Nabucodonosor vai invadir ali, aí vem Daniel, vem Ezequiel, vem esse remanescente. Eu acredito que são esses aí. Concordo plenamente pelo que a Bíblia vai mostrar lá na frente. E é muito interessante que muitos nessa invasão, muitos morreram, mas muito fiéis e tementes a Deus permaneceram, entendeu? Então, é por eles. E quando Paloma falou aí daquela palavra que
Abraão falou para Deus, mas Senhor, se tiver uma pessoa, o Senhor destruiria? E Deus falou assim, não, por causa de 10 pessoas, de 5 pessoas, de uma pessoa, eu não destruiria. Então, Deus, por causa de ele acaba ponderando até a própria vontade dele, por causa de um servo, por causa de um fiel. Perfeito. Abre Apocalipse no capítulo 11. Apocalipse, o último livro da Bíblia, para quem tem dúvida. Capítulo 11, verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito. Isso aqui é Jerusalém, pessoal. Onde também o seu Senhor foi crucificado, né? Então, a comparação, trouxe isso aí só para a gente ver que essa comparação é num contexto, de fato, espiritual. E aí a gente vai perceber aqui que, voltando aí para Isaías, que, de fato, o que ele está fazendo é uma comparação dizendo que Judá está pior do que Sodoma e Gomorra. Não significa que não tenha o remanescente, porque Deus reservou para si, Deus sempre reserva para si um povinho. Por quê? Porque ele quer dar continuidade, tem que ter o povo dele, lógico, né? Quando a gente vê ao longo de toda a história, até chegar aqui, né? Adão caiu, beleza, mas ficou Noé daquela geração. Aí, aquele povo todo se corrompeu, beleza, ficou Josué e Caleb daquela geração, e por aí vai, sempre fica um remanescentezinho, ok? Mas não significa que ele não quisesse destruir, tanto que ele vai destruir Jerusalém. Aqui ainda não está destruído, ele vai destruir, ponto final. Mas o remanescente, ele vai tirar daqui, nem vai ficar aqui. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E o remanescente vai para o cativeiro. Não vai ficar livre, não. Vai para o cativeiro. Ah, mas os profetas vão para o cativeiro. Vai todo mundo pagar o preço. Todo mundo vai pagar o preço. Mas lá no cativeiro. Entende? Então o juízo vai acontecer. Não tem isso de não vai acontecer. O juízo vai acontecer. Tá? Então vai ser destruído sim, como Sodoma e como Gomorra. Ok? Então vamos lá. Volta para Isaías, no verso 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Quem chamou vocês aqui? O que vocês estão fazendo é tão nojento. A gente vai ver aí que o termo usado é hipócrita, né? O título aí. O serviço hipócrita. É tão hipócrita o que vocês estão apresentando para mim. É tão desagradável que eu não quero nem olhar para isso. Eu não sei quem foi que chamou vocês para pisar os meus átrios, para vocês me trazerem essa hipocrisia. A gente já sabe que o que causa separação entre Deus e o homem, ou melhor, entre o homem e Deus, é o pecado. Deus não vai querer se misturar com isso. Por isso ele vai dizer que o templo foi profanado e o templo vai ser destruído também. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Então, ele deixa muito claro que ele está muito indignado com todos os ritos. Por quê? Porque, de fato, não estão sendo feitos por fé, como a gente viu lá em Romanos. Estão sendo feitos por legalismo, porque é lei. É lei. Tem as 3 festas do ano, vamos comemorar.
Ah, tem que guardar o sábado, vamos guardar o sábado. Mas é tudo uma prática vazia, uma prática sem espírito, uma prática misturada. Isso nos remete logo àquele momento lá do Elias e do reinado de Acabe. E aquele povo cocheando entre dois pensamentos. Vamos seguir a Deus ou vamos seguir a Baal? Então, a mesma coisa aqui, só que aqui não tinha só Baal, não, já tinham outros deuses misturados, né? Aqui já estava muito mais bagunçado do que na época lá apenas com Israel, com Acabe. Inclusive, Judá vai se prostituir mais do que Israel. Pensa, Israel sempre foi o começo da decadência, mas Judá, por isso que Deus vai destruir tudo, gente. Porque eles vão fazer sempre pior. Ele já fez pior que Sodoma e Gomorra, vai fazer pior do que Israel. Enfim, não continueis a trazer ofertas vãs vazias, né? O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, ou na sua versão, né, a convocação da Assembleia Santa. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não dá para você continuar indo para a igreja e querer viver a sua vida desregrada, porque eu tenho meus princípios e você tem que obedecer. É simples assim. Não adianta você vir para cá receber uma oração. A oração não vai mudar a sua vida. Quem é que foi transformado aí por oração? Oração não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida, você conhecer Jesus e obedecer. Pronto, obedeceu, aí vai transformar. Sua conduta vai transformar, seu comportamento vai mudar. O jeito de você adorar a Deus vai ser agora realmente verdadeiro. Não é o que está acontecendo aqui. Então, o povo está tão corrompido, suas almas estão tão podres, que o que Jesus está vendo, o que Deus está vendo é aquilo que o homem não vê, mas Deus está vendo que aquilo é vazio, inútil, desagradável, abominável aos olhos do Senhor. De uma forma tal que ele fala quem foi que te chamou aqui. Isso é muito forte. Quem foi que te chamou aqui, velho? E aí a gente vai continuar aqui. Ô, Lília, Pode falar. é que quando eu levantei a mão, você baixou a cabeça. Perdoe. Quando chegou aqui essa situação, a esse ponto, já existia uma confusão muito grande na cabeça do povo. Porque como nós lemos lá em vários reis, tinha reis que se levantavam e adoravam outros deuses e levavam o povo à idolatria. Aí veio alguns reis que tentavam destruir os ídolos para fazer o povo adorar a Deus. Mas tudo aquilo já era imposto, não era uma posição das pessoas. Porque se ainda que existissem os reis que levantavam lá e levassem o povo à adoração, aquelas pessoas que não adorassem a Deus, talvez seria mencionada aqui. Talvez teria algo que falasse que algumas pessoas não adoravam, mas aqui Deus está generalizando. Tirando aquela parte dos remanescentes, aqui ele generaliza todo mundo. Mas o povo, nessa situação aqui, já é um povo com a cabeça, já é um povo, como mostra ali, já estava na miséria, na pobreza, doentes, depressivos, sem saber para que lado ir, de tanto levanta reis, que uns adoram e outros não. Então, o povo aqui já não tinha uma característica mais, porque aqui são gerações, não é o mesmo povo, são gerações, foram gerações mortas e vindo outras gerações, então a confusão na cabeça dessas pessoas aqui é muito grande. Então, quando Deus ele fala que as pessoas estão indo lá, para ele é em vão, para tá nojento, são pessoas que estão fazendo algo porque falaram que tinha que fazer, mas não pessoas que estão fazendo porque não, eu quero servir ao meu Deus e ser fiel a ele. Mas a cabeça deles aqui, nesse ponto aqui, essa geração aqui está assim, totalmente perdida. Exatamente. E olha, o remanescente, pessoal, não é que tem um remanescente que é convertido aqui, não. O remanescente vai ser extraído, a gente vai ver no texto, o remanescente vai ser extraído depois do juízo. Aquele remanescente vai ser formado no juízo. Mas vamos lá. Aí a gente continua aqui. Verso 14, verso 15.
Não, verso 14. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Você imagina Deus sofrendo? Você imagina Deus se sentindo mal, desagradado, sofrendo. Quando a gente imagina sofrendo, a gente sente dor na alma. Deus está sentindo dor na alma. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, aqui está o motivo de Deus rejeitá-los. O que significa essas mãos cheias de sangue? De cara, eu penso, aquelas ofertas que eles faziam aos falsos deuses, onde sacrificavam crianças, sacrificavam seus filhos, de cara. Fora isso, a gente vai ver que é uma nação homicida, como Isis colocou aqui, crimes mesmo, homicida. Era uma nação que não estava vivendo a misericórdia. Bom, você fez algo errado para mim? Vou lá e te mato. Acabou. Não é assim. E o perdão? Vamos resolver isso aqui em paz? Vamos levar os juízes? Não. Era um povo que estava agora envolvido com práticas criminosas e suas mãos cheias de sangue. Abre Salmos 51. Então, Salmo 51. Aí a gente vai pegar aí a partir do verso 16. O famoso Salmo de Davi, quando ele se arrepende de ter ficado com Batseba. Todo mundo? Salmo 51, verso 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui, Salmos, o que a gente está vendo não é que Deus não quer os sacrifícios. Foi isso que ele disse? Ele disse que antes de você oferecer esses sacrifícios, você tem que ter uma conduta exemplar. Você que tem que ter um espírito quebrantado. Olha lá. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O espírito quebrantado é aquele que pode ser moldado. A gente já fez essa diferenciação aí quando estudou lá Jeremias 18, né? Aquele que se quebranta, ele se permite ser remoldado por Deus. Se Deus quebrar, esqueça. Aí você foi destruído. Mas aquele que se quebranta, permite-se ser novamente refeito pelas mãos do Criador. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás. Faze bem a Sião segundo a sua boa vontade. Depois disso, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ele não está dizendo que ele não quer sacrifício. Aí vamos voltar para Isaías. Isaías, ele está dizendo que ele não quer esse sacrifício. Ele não quer. E aí ele continua. Só vou querer com uma condição. E agora ele vai começar a dizer do jeito que ele quer que esse povo se comporte. E aí a gente vai ver
Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O lavar e o purificar nos remete àqueles rituais onde os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles se lavavam para poder oferecer sacrifícios a Deus. Antes de ele chegar e oferecer os sacrifícios do povo, eles tinham que se purificar, oferecer os sacrifícios por si e só então representar o povo. E aí, com aquele sangue do sacrifício, ele chegava diante do altar, aspergia lá no altar e levava aquele cidadão, aquela pessoa, né, o pecador, perante Deus, de modo que ali haveria o perdão, porque houve já previamente o arrependimento. Não é isso que Deus está encontrando. Não está havendo esse cuidado da pessoa se purificar. E falando em linhas gerais, o lavar e purificar é santificação. É você começar a arrancar de dentro de si as coisas do mundo, as coisas que Satanás colocou dentro de você. E você arrancar o ódio, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, a timidez, né? A baixa autoestima. E depois as práticas pecaminosas. Arrancar o adultério, a mentira, e por aí vai. Então, antes de vocês chegarem até mim, se purifiquem. Pronto, para de fazer o que é errado, para de fazer o mal, faz a coisa certa. É isso que eu estou esperando de vocês. Então, você vê que dentro do tribunal, ele está argumentando e dizendo, a minha expectativa é essa. Porque até aqui vocês têm me desagradado e muito. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defende o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Se a gente observar isso aqui, aprender a fazer o bem, atender à justiça, isso aqui é uma coisa, pessoal, no âmbito das relações interpessoais, é dentro da sociedade. As coisas que a gente tem que fazer dentro da sociedade. Cuidar dos mais fracos, atender a necessidade dos mais pobres, levar o auxílio ao necessitado, parar de fazer as coisas erradas, não prejudicar o próximo, e por aí vai. Quando você fizer isso, você vai estar andando em justiça, pronto, aí você venha para o meu átrio, por favor. Quem quer que você venha sou eu. Vem, chega junto. Mas do jeito que você está, fingindo, apresentando, por exemplo, não tem coisa mais fácil, pessoal, por mais que o povo diga, a Universal é ladrona, os pastores são ladrões, mas não tem nada mais fácil do que você querer comprar a bênção de Deus, você depositar dinheiro no altar, não tem nada mais fácil. Não importa o valor. 50 mil, 100 mil, 1 milhão, é fácil. Todo mundo sabe que isso é fácil. Difícil é perdoar. Difícil é pedir perdão. Difícil é você abandonar o pecado. Isso aí é que é difícil. A dar dinheiro, isso é fácil. Servir a Deus no átrio, isso é fácil. Ter um novo coração, isso aí você tem que ter muita disposição. Vamos lá. Ainda tem tempo aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Pessoal, aqui agora, sinceramente, eu sei que talvez, não sei, talvez pareça bobagem para vocês, talvez seja polêmico, mas eu buguei. Por quê? Porque ele está falando de pecado como escarlata, e depois ele fala do pecado branco. Que pecado branco é esse? Esse pecado branco é o pecado tolerável? O pecado escarlata é aquele que não é tolerável? Então, Deus tolera pecado? O que vocês acham? Gostaria de ouvir aí vocês.
Ninguém? Ah, manda ver, Isis. Ó, a minha versão diz assim, venham cá, começa assim, foi justamente essa palavra na sexta-feira, eu estava escrevendo, não sei nem se foi, não foi não. Isaías 1, a partir do 16. Lavem-se e purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Isso não é muito pecado, não. Fala aí, Paloma. Realmente a gente sabe que Deus ele não tolera o pecado. E o pecado é justamente o que faz com que a gente se afaste, na verdade, né? Se afaste de Deus. A gente tem que realmente se arrepender. Só que o que eu vejo aqui é uma separação entre o que é consciente e o que é inconsciente. O que é iníquo, né? No caso, o que é realmente uma iniquidade, para aquilo, não sei se eu vou conseguir explicar, mas, por exemplo, a partir do momento que temos o Senhor Jesus para ser o nosso advogado perante a Deus, nós temos acesso a Ele para que esses pecados que são inconscientes, a gente pedindo perdão, Deus possa, né, nos dar essas segundas chances, digamos assim. Então, o que eu vejo nesse sentido é como algo inconsciente, porque em todo momento a gente sempre escuta, né, que nós temos que ser perfeitos, né? Até hoje o pastor falou sobre isso, nós temos que ser perfeitos. E quando fala sobre essa perfeição, a gente sabe que não é uma perfeição, que o perfeito só é um, mas que é justamente a gente fugir do pecado, que até a gente brinca que é o único momento que a gente é covarde, é o fugir do pecado. Então, eu acho que quando eu falo Scarlett, é aquela coisa, eu conheço a lei, eu sei que a lei de Deus manda que eu faça isso, isso e isso, eu vou lá, não quero seguir essa lei, vou lá e peco. Tal. Acho que realmente aí é o Scarlett mesmo. E o que ele está falando aí é o no inconsciente. É aquilo que a natureza humana é como se fosse algo programado, que a gente sabe que a gente precisa da misericórdia diária para conseguirmos alcançar a salvação. É o que eu consegui ver. Bacana. Interessante, Posso falar? interessante. Pode, quem está falando? Maiana, vai por ordem. Cristiane, já pediu aqui, depois é Martiane, aí depois é você. Olha, na Bíblia fala o seguinte, que se os vossos pecados são como a escarlate, serão como brancos. Eu acredito o seguinte, que é tipo assim, ó, eu cheguei na igreja, mas eu não me prostituía, eu não matava, eu não matei ninguém, eu não roubei. Então, Deus me perdoa mesmo assim. Porém, eu tinha os meus pecados, as minhas falhas, as mentiras. Então, é como se fosse o pecado como o carmesim. Então, existe aqueles pecados mais fortes, mais grosseiros, e existe aqueles pecados, que é mais leve, entre aspas, que claro que é pecado, e então eu acho que é isso que Deus quis dizer, que tem aqueles que mataram, que roubaram, e tem aqueles que não fizeram isso, mas estavam pecando também. Ok. Martiane. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhora. Então, eu tinha pesquisado aqui a diferenciação, né, das cores do escarlate e do carmesim, né? O escarlate é um vermelho tipo tomate, sabe? Aquele vermelho
oi, eu tô aqui. E já o carmesim é como se fosse um vermelho mais escuro, né? Cor de sangue mesmo. Então, na minha versão, ela fala assim, que embora os pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como neve. E embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. E eu vejo dessa forma, né? Não importa qual o grau do pecado, a finalidade é que serão perdoados ao ponto de que serão limpos, né? Tipo assim, não vai ter nenhuma mácula, não vai ter nenhuma marca de pecado mais. Então, é isso que eu pude entender, né? Não importa a gravidade, tipo, se foi um pecado que chamou muita atenção, ou se foi um pecado discreto, que ninguém viu, digamos assim, em outras palavras, não importa que pecado seja, se é aquele escandaloso, todo mundo viu, ou então aquele em oculto, que só quem sabe é a pessoa, não importa o pecado. A finalidade é que ele vai ser perdoado, e aquela pessoa, ela vai estar limpa, né? Então, foi esse o entendimento que eu tive. Ok. Maiana. Eu não sei se vou falar o que já foi dito, porque a internet aqui onde eu tô tá ruim. Mas eu não concordo que exista graus de pecados, porque pecado é pecado. A única coisa, o mais grave é que fala lá, se eu não me engano, é em Provérbios, que ele fala que 6 coisas o Senhor não gosta e a última é a alma dele abomina, que é falar mal contra os irmãos e blasfemar contra o Espírito Santo. Então, falou de pecado, algumas coisas vão ser abomináveis, mas não vai diferenciar um pecador do outro. Eu concordo com o que Martiane disse, até certo ponto. Por quê? Porque Deus vai sim perdoar os pecados, mas ele chama para raciocinar para poder a pessoa cair em si. Só que para que esses pecados sejam perdoados, tem uma condição. A condição é o arrependimento. Então Deus vai chamar, vai trazer a pessoa em si, e a decisão de se arrepender ou não é da pessoa, porque seria muito fácil Deus perdoar os pecados de todo mundo desse jeito, o inferno estaria vazio. Não vou delongar porque Martiane falou praticamente o que eu penso. Beleza. Então, com certeza tem uma diferenciação de pecado. Vou deixar Milene falar que aí a gente vai concluir. Mas enquanto Milene vai falando, aí vocês vão abrindo em 1 Coríntios 15. Pode falar, Milene. O que eu tinha pensado quando meditei nesse versículo é que foi logo de cara da misericórdia de Deus, porque somos todos pecadores. Isso a gente tem que ter consciência, não importa quem está no mundo, quem está na igreja, quem é pastor, quem é padre, seja o que for. Somos pecadores, isso é um fato. O que eu acredito que aconteça aqui é a misericórdia de Deus, no sentido de que somos pecadores e o lugar de arrependimento encontrado na gente vai tornando os nossos pecados, o nosso esforço em não pecar, o nosso esforço em se arrepender, o nosso esforço em perdoar, vai transformando o pecado de carmesim, de escarlate, em branco como a neve, e unicamente exclusiva pela misericórdia dele, pelo amor por nós, para nos salvar. Porque se fosse isso, não tinha como transformar. Nós não temos condições de transformar. Não tem pecadinho, pecador, é pecado. A misericórdia de Deus, o amor que ele tem por nós, e o nosso esforço em obedecer, em melhorar, em sacrificar, em se esforçar, faz com que ele veja o nosso pecado cada vez mais claro, porque nós estamos nos aproximando dele. E através do Senhor Jesus alcançamos a eternidade com ele, porque também nem isso poderíamos alcançar, mesmo nos esforçando para ser melhores, para abandonar o pecado. Perfeito. Isis, quer acrescentar mais alguma coisa, Isis? Quero. Vale. A menina que falou antes, ela falou quase o que eu queria dizer, que não tem a ver com o pecado da pessoa, tem a ver com o poder de Deus. Independente do cara ser o maior assassino,
a pior pessoa do mundo e aqueles crimes sujarem a roupa dele, claro que é no sentido figurado, de uma forma, de um vermelho tão escuro, que seria impossível lavar com sabão, com o que for. Quando ele se aproxima de Deus, Deus consegue transformar as vestes dele alvas novamente, ou até mais alvas que a neve. E isso é muito bonito de ver, que às vezes a pessoa chega na igreja, não vou. Aconteceu isso com a minha convidada de sexta. Não, eu não gosto de ir na igreja, palavras dela, viu? Quando eu tenho relações. Eu não vou porque hoje eu fiz isso, porque eu bebia, porque... Quando você se aproxima de Deus, você não contamina Deus. É Deus que lhe purifica. É diferente. Então, a pessoa não deve ter medo de se aproximar de Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Ele diz, fazendo o que é justo, o que é bom, o que é justo, obedecendo. Todas essas coisas vão te purificar. E aí é bonito quando ele diz, no 16, lavem-se, purifiquem-se, mas não basta se lavar e se purificar. Não se suje de novo. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Não importa como você está hoje. Nada está perdido. Independente de ser a pior pessoa do mundo, o pior crime do mundo, tem chance para você. Não porque seu crime é pequeno, é grande, porque sua veste está pouco suja ou muito suja. Para Deus não importa isso. Importa que Ele tenha poder para transformar qualquer pessoa. Isso é muito lindo. Isso é poético. Então, vamos lá. Eu discordo com essa questão de que pecado é pecado e ponto final. Todas aqui tenho certeza que mentem. O nível de mentira? Não sei. Estou chegando, mas nem saiu de casa ainda. Não sei. Todo mundo mente. Mas você acha que por causa dessa mentira você vai perder a salvação? Não, existe o mal necessário, porque o próprio Deus mandou Abraão meio que mentir, falar uma metade de uma verdade. Então, tem pecados e pecados. Então, não é tudo é pecado. Tem pecado que condena, vai para o inferno, um abraço, tchau. E tem pecado que não, você vai ter que se consertar, todos os dias você vai se consertando, mas isso não compromete sua salvação. Eu falei o clássico "estou chegando", mas tem outras coisas. Todo mundo mente. Existe a tal da mentira social. Todo mundo mente. Não vive na prática da mentira, para se ficar se beneficiando, mas enfim. Então, existe pecado e pecado, pessoal. Não tem essa de tudo é pecado. Não, tudo é pecado. Afasta de Deus. Você acha que eu estou chegando e te afasta de Deus? Pode ser melhor? Mas isso te afastou de Deus? Sei. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. A única forma da gente não pecar. Única forma da gente não pecar. Todo mundo? Ok? Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Estamos falando do corpo. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando este corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada pela vitória, ou em vitória, como tiver na sua versão. O que significa isso aqui? O salário do pecado é a morte. Alguém colocou aqui na estante. O salário do pecado é a morte. Se a gente peca, a gente morre. E aí, aqui está dizendo o seguinte, que a morte foi tragada. Não tem mais morte. Quando é que isso vai acontecer? Quando o nosso corpo for de glória.
quando a gente for arrebatado ou, enfim, quando ressuscitarmos com Cristo. Essa é a condição para não pecarmos. Vamos explorar isso aí um pouquinho mais. 1 João, capítulo 1. Um pouquinho antes lá de Apocalipse. Tem pecado imperdoável, sim. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo? 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas vamos lá. Nós agora temos algo diferente. Conhecemos a Cristo, temos o entendimento da palavra, ou pelo menos estamos desenvolvendo isso, e temos o Espírito Santo para nos auxiliar. O viver em pecado não faz mais sentido. Somos pecadores, ok, mas não faz mais sentido viver em pecado. Não faz sentido. Romanos capítulo 6. Vai ser um pouquinho grande, mas isso aqui mostra que a gente não precisa viver em pecado. Eu não ouvi. Romanos capítulo 6. A partir do verso 1 mesmo, pessoal. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, ele está aqui conversando, transmitindo um pensamento aos romanos. Olha, se a gente peca, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos pecar mais, que vai ter mais graça. Ele está falando, então a gente vai viver pecando para que tenha mais graça? Aí ele vai discutir isso aqui. De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, se a gente vai morrer para o pecado, assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Por quê? Porque a gente morreu na morte de Cristo. Morremos para o pecado porque queremos aceitar a salvação que veio por meio da morte de Cristo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, corpo do pecado, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Quando você desce às águas, você está sepultando a velha criatura. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele morreu uma vez, foi ressuscitado, acabou, venceu a morte, venceu. Se ele venceu, venceremos também. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado,
Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Você só vai pecar se você ficar se submetendo aos desejos da sua carne, do seu corpo mortal. E a gente já viu que a única forma de não pecar é tendo um corpo imortal. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, não precisa a gente viver em pecado, a gente vai ver a conclusão desse discurso dele. Porque o pecado, melhor dizendo, nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado. Um exemplo aqui, masturbação. Outro exemplo, uso de drogas. Está usando seus membros para se prejudicar, para praticar o pecado. Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é só porque estamos no tempo da graça que a gente vai abusar da graça. Não. A gente vai aproveitar a graça para não estar vivendo em pecado. Romanos 8. Pula uma página aí. Romanos 8. E aqui o bacana da história. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito com letra maiúscula, estamos falando do Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, ele veio incorporado em carne, mas ele não foi pecador. Em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Por quê? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados e morreu. Pronto, acabou. O pecado morreu. Para quem aceita Jesus, o pecado morreu. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. A carne não obedece à lei de Deus. A carne deseja mentir. Desobedece a Deus. A carne deseja adulterar, prostituir, se corromper. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se ele habita, ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Noutras palavras, por mais que ainda estejamos nesse mundo, já morremos para o pecado. E como permanecer mortos para o pecado se não temos ainda um corpo de glória? Opa, a gente tem o Espírito Santo. E agora a gente vai viver no Espírito. É uma escolha. Mas com o Espírito Santo eu posso fazer essa escolha. Sem o Espírito Santo eu não faço essa escolha. Quem escolhe é a carne. Ok? Então vamos lá. Israel, ou melhor, Judá, vamos voltar para Isaías. Era para ter esse entendimento.
Ah, eles não tinham o Espírito Santo. Ok, não havia o derramamento do Espírito Santo, mas tinha a lei. E se eles obedecessem à lei, eles estariam seguros. Vamos voltar aí. Deixa eu ver aqui se dá para a gente terminar. A gente está aqui no 18, né? Acho que dá para terminar, rapidinho. Quer terminar ou quer parar para terça-feira, pessoal? Dá uma parada? Eu quero parar. Parar? Vamos parar, então. Pronto. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Pelo tempo, não vou abrir espaço para comentários, tudo bem, pessoal? E aí a gente faz esses comentários na terça-feira. Não tenho muita certeza, me perdoem, talvez tenha o Anjos na terça. Se tiver o Anjos na terça, depender do horário, a gente se encontra aqui. Porque falta pouca coisa, tá? Então, se não der, vocês já ficam de sobreaviso e a gente conclui o capítulo 1 na quinta-feira, tudo bem? Então, para a gente não perder aí o hábito, vou pedir para uma de vocês aí fazer a oração. Fabiane, você pode fazer a oração aí para a gente? Meu Deus, Fabiane dormiu? Vai aí, Milene. Não, Fabiane acordou, Fabiane acordou. Faz a oração. Pode fazer a oração, Fabiane. Pode fazer a oração, Fabiane. Senhor, meu Pai, Senhor, essa oportunidade, nós estamos entendendo mais da tua palavra. Deus, cuidado, realmente, Deus, vamos fazer a vontade, nos dê entendimento, que o Senhor, meu Deus, nos dê, meu Pai, não Senhor Deus, a tua vontade, segundo meu Pai, a tua palavra como verdadeiramente, meu Deus, tem nos espíritos, meu Deus, nos faça em frente com os teus mandamentos. Meu Pai, eu entrego todo este dia, meu Pai, que façamos todo o trabalho de evangelização, tudo o que for, meu Pai, sermos tudo para a tua vontade, para a tua glória, e que o Senhor tenha nos mais para servir da tua vontade, do Filho do Espírito Santo. Ok, pessoal. Foi um pouquinho cortado, né? Mas tenho certeza que a fé dela fez a oração chegar aos céus. E por hoje a gente fica por aqui. Deus abençoe.